Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, o nosso encerramento de mais uma semana, a nossa lição da Escola Sabatina. Para a honra e glória de Deus, nós completamos mais uma semana, a saber, a quinta semana desse trimestre, onde estamos estudando e nos aprofundando no livro de Êxodo. Livro esse que tem sido uma bênção a cada um de nós. Tem trazido à tona assuntos, temas muito relevantes. Hoje será o estudo adicional e, como de costume, a gente vai fazer uma breve recapitulação de forma resumida. A gente não vai ver em detalhes tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. O recomendado é que você visite, os vídeos um por um e tenha ali um estudo aprofundado, detalhado e com certeza abençoado por Deus. Hoje a gente vai apenas fazer um apanhado geral, uma pincelada por cima, tá bom? Antes de nós darmos início à nossa recapitulação, nós vamos primeiro fazer a verificação, se já estamos inscritos, se deixamos o gostei, e depois vamos orar. Então convido você agora a fazer a oração comigo, a oração preparatória. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de estudar a lição, que tem sido um instrumento aqui na Terra para nos ajudar a manter o relacionamento contigo, nos aproximar de Ti, a nos ensinar, a nos dar o direcionamento de vida, de destino para as nossas vidas. Nessa ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, nosso coração não apenas seja preenchido de conhecimento e verdade, mas que nós possamos dar passos firmes em direção a Ti. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós estamos estudando aí de forma cronológica, E o tema dessa semana foi exatamente o tema da Páscoa, que foi exatamente ali a culminância da 10ª praga. O tema foi de sábado, a Páscoa. O verso para memorizar se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. Olha só o que diz, ó. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Dentro desse contexto do estudo dessa semana, a gente viu que a Páscoa não era uma simples celebração, não era uma simples festa, mas era algo que trazia significados importantes. Significados esses que não ficariam restritos e de forma isoladas ali no momento da libertação do Egito, mas que seria repetido todos os anos, para trazer à memória a experiência vivida no Egito, para trazer à memória a libertação, a salvação providenciada e promovida pelo verdadeiro Deus. A batalha, o enfrentamento, o confronto que houve entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses do Egito. A declaração e a confrontação da guerra espiritual entre as forças do bem e as forças do mal. Partindo para o tema de domingo, nós vimos ali o tema mais uma praga. Estava chegando os momentos finais do drama que tinha se iniciado ali entre Moisés e o faraó, o líder supremo do Egito. Interessante que a 10ª praga, podemos dizer assim, que foi a praga mais pesada, mais dramática, que de fato fez com que a voz de Deus fosse ouvida. Infelizmente, de forma muito drástica, de forma muito difícil, que foi por meio da morte dos primogênitos. O interessante desse estudo é que o tema trouxe à tona de que Deus ele não faz nada antes de revelar os seus planos. Em outras palavras, a 10ª praga, as consequências da 10ª praga não foram algo, podemos dizer assim, de surpresa, de supetão. Não. Deus explicou o que iria acontecer caso a sua voz não fosse ouvida. Deus providenciou os meios de livramento, de salvamento, para aqueles que ouvissem a sua voz. O texto de Amós
é muito claro. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus profetas. E aqueles que dão ouvidos aos profetas não apenas irão prosperar, mas também irão alcançar graça diante de Deus. Partindo para o tema de segunda-feira, o tema foi a Páscoa. E aqui a gente vê que antes da culminância do derramamento da 10ª praga, os israelitas precisavam entender o que significava aquela praga, o que significava todo o contexto, o drama que estava ali acontecendo. E de forma detalhada, minuciosa, Moisés começa a descrever como eles deveriam lidar, se preparar e realizar a Páscoa do Senhor. O que cada símbolo apresentado e descrito ali por Moisés significava. Eles precisavam entender por que eles estavam fazendo aquilo. E nós, nos dias de hoje, não é diferente. A Páscoa, hoje, até os dias de hoje, deve sim ser celebrada. E eu e você devemos sim trazer à tona o simbolismo, o que significa cada símbolo, cada etapa da realização desse rito. Passando para o tema de terça-feira, nós vimos também mais descrições, mais ensinamentos com relação à Páscoa. O tema foi Pesach, que é a Páscoa judaica em hebraico. E a gente viu aqui alguns pontos interessantes, trazendo à tona a importância do sangue, que o sangue era o alvo, né, o principal de toda a cerimônia. E sem o derramamento do sangue ali do cordeiro, que fosse aspergido ali nas vigas da casa, na lateral das portas, não haveria livramento, né? Ou seja, a gente percebe uma sequência. E tudo isso é interessante porque todo esse simbolismo, todo esse ritualismo estava apontando para algo que iria acontecer no futuro, que era exatamente a morte expiatória do Filho de Deus na cruz do Calvário. Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos também mais ensinamentos com relação à Páscoa, ensinamentos importantíssimos. O tema foi passando a tocha. Ou seja, aqueles ensinamentos dados por Moisés deveriam ser passados adiante. Os pais tinham a incumbência e a responsabilidade de transmitir para os filhos o que era a Páscoa, o que significava a Páscoa. Interessante que o texto trazido à tona traz exatamente essa realidade. Os filhos perguntando, e o que era esse rito? Para que é que serve a Páscoa? O que significa a Páscoa? E os pais deveriam trazer à tona aos filhos o que significava o simbolismo, o que aquela cerimônia, aquela festa trazia à realidade. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes os pais têm delegado a outras pessoas. Muitas vezes os pais têm se frustrado, têm se decepcionado com o rumo pelo qual os filhos estão tomando. E muitas vezes isso é apenas o reflexo dos ensinamentos que eles estão recebendo ou da ausência de ensinamentos que eles não estão tendo. Partindo para o tema de quinta-feira, nós vimos o tema o juízo divino, que foi exatamente a culminância, a realização, o derramamento da 10ª praga. E foi trazido à tona que aquela noite, aquela madrugada, ela ficou marcada na história do povo egípcio. Tanto para o faraó, como para a pessoa mais simples e, quem sabe, insignificante aos olhos dos outros. Foi uma noite que, de fato, os egípcios viram a inoperância, a ineficácia de seus deuses. Foi um dia que eles perceberam que, de fato, os deuses egípcios nada podem e, quem sabe, nem mesmo existem, pois não puderam fazer nada perante os seus fiéis adoradores. Naquele dia, o nome de Deus ficou conhecido. Naquele dia, o nome de Deus marcou o Egito. Davi mais marcou de uma maneira negativa. Infelizmente, essa é a consequência para aqueles que insistem em se apegar, em se abraçar com o pecado. Inclusive, nós vimos que a realidade vivida nesse mundo, a qual eu e você estamos inseridos, não é uma realidade justa,
não é uma realidade de justiça. Porque enquanto houver pecado, a justiça não reinará. Por isso que a palavra de Deus traz à tona. E quando Jesus voltar para nos buscar, ele vai reconstruir os novos céus e a nova terra, onde habitam justiça. Esse será o fundamento dos novos céus e nova terra, a verdadeira justiça de Deus. E aí nós chegamos ao tema de sexta-feira, que é exatamente o estudo adicional. E aí o estudo adicional tem 2 textos aqui que eu vou ler para vocês, vou compartilhar e a gente vai fazer alguns comentários pertinentes a esse texto. O primeiro texto diz assim, ó: a Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que, no futuro, Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha nossa única esperança de salvação. O apóstolo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nos batentes das portas. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no nosso coração. Devemos crer que ele morreu, não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente. Devemos apropriar-nos dos benefícios do sacrifício expiatório. Esse trecho ele traz à tona algumas verdades muito importantes que foram apreciadas durante o estudo da semana. A primeira verdade é a questão do simbolismo, que a cerimônia da Páscoa traz à tona. Hoje nós devemos celebrar a Páscoa não com o pensamento do livramento, da libertação do Egito, mas sim com relação à liberdade providenciada por Cristo com relação ao cativeiro do pecado. Se hoje eu e você louvamos e damos graças a Deus com relação à liberdade da prisão, da escravidão do pecado, é graças ao sacrifício, à morte do Cordeiro de Deus ali na cruz do Calvário. Um outro ponto que foi trazido à tona é a questão do sangue, né? Que estava ali sobre os batentes, sobre a virga, sobre a estrutura principal da casa que protegia e mantinha o povo seguro. Esse sangue aspergido ali, ele também deve estar presente em nosso coração, que é o centro de nossas decisões. O sangue de Cristo deve nos impactar, deve ser um meio pelo qual será o ponto decisório na tomada de decisões e de boas decisões com relação ao reino de Deus. O outro ponto que eu destaco é esse último ponto. Embora o sacrifício de Cristo tenha sido por todo o planeta, ele tem um significado muito mais especial quando eu e você o contemplamos sendo um sacrifício de forma individual para cada um de nós. Nós tendemos a desvalorizar quando os benefícios são generalizados. Mas nós valorizamos quando ele é de forma específica, dedicada a cada um de forma individual. Então, quando você olhar para o sacrifício de Cristo, não veja simplesmente como um sacrifício num amplo mundial, mas veja um sacrifício que foi dedicado, foi providenciado unicamente por cada um de nós. Foi por você, foi por mim, que ele deu a sua vida para nos salvar. O outro texto que eu separei diz o seguinte: até hoje, famílias judaicas celebram a Páscoa, em hebraico, Pesach. Elas realizam o que chamam de Seder, de Pesach. Seder significa ordem ou sequência. E nesse caso, refere-se ao jantar cerimonial. Nesse momento, eles recontam a história do Êxodo,
e depois desfrutam uma refeição especial em família. É impressionante como essa celebração tem sido mantida, literalmente desde a época do Êxodo. Somente o sábado, que também é observado pelos judeus praticantes, é mais antigo. Davi, eu devo fazer e praticar a cerimônia igual aos judeus? Não necessariamente igual, mas algumas características, na minha visão, devem ser preservadas. Eu e você devemos celebrar em família? Com certeza. Davi, é pra gente contar histórias do Êxodo? Não necessariamente. Eu creio que dentro do contexto a qual nós vivemos, as histórias que, quem sabe, devem ser compartilhadas, devem ser os testemunhos, aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Os livramentos operados nas nossas vidas, os feitos extraordinários, a mão poderosa e protetora de Deus sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas. Eu creio que será um momento muito gratificante, muito louvável, muito espiritual e enriquecedor, se cada membro da família contar as razões pelas quais você é feliz, as razões pelas quais você é grato a Deus, os motivos pelos quais você louva o nome de Deus. Veja que será um ceder diferente, mas bem parecido com o que os nossos irmãos judeus celebram em suas residências. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais uma lição da Escola Sabatina, de mais uma semana. Essa semana tratando ali sobre a 10ª praga, a Páscoa instituída. Nós vimos que até os dias de hoje, essa cerimônia é celebrada. E uma instituição mais antiga que essa, que ainda também é celebrada, é exatamente o sábado. Que essas duas instituições seja a razão pela qual o meu e o seu coração irá se alegrar. Até aquele grande dia em que veremos no céu o despontar e o aparecimento do nosso Rei dos Reis, vindo nos buscar para cumprir as suas promessas. Meu coração se alegra de poder estar aqui junto com você, desfrutando desse estudo maravilhoso. O meu desejo é te ver no dia seguinte, porque amanhã tem uma nova semana, um novo tema, um novo estudo. E vai ser uma bênção, não porque estaremos diante de Deus, mas porque estaremos juntos na presença de Deus. Eu tenho certeza que Papai do Céu tem uma bênção especial para cada um de nós. Então não falta. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se você gosta de temas e estudos da Palavra de Deus, já deixa o seu gostei. E se possível, compartilha com o teu amigo, com o teu irmão, com um parente, com um familiar, com alguém. Eu tenho certeza que você será um instrumento de bênção e salvação para as outras pessoas, se você assim o fizer. Tá certo? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.